Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, intitulado Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre a Teoria e a Prática. Hoje discorreremos sobre a produção textual no contexto de aulas remotas nas diferentes áreas do conhecimento. E nós apresentamos o prefeito municipal, Marcos Marcelo Tradi, a vice-prefeita, Adriane Lopes, a secretária de Educação, professora Elza Fernandes, a secretária adjunta de Educação, professora Soraya Inácio Campos, e o superintendente de Gestão das Políticas Educacionais, professor Valdir Leonel, a nossa gerente do Ensino Fundamental e Médio, professora Mônica de Oliveira Inácio Prestes. E são os professores formadores, eu, professora Berenice, e agora os nossos colegas também irão se apresentar. Professora Ademilson. Olá, sou o professor Ademilson Borges Ferreira. Sejam bem-vindos a mais uma formação. Boas reflexões. Olá, eu sou a professora Dayana. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação. E aproveito para lhes desejar um ótimo momento de reflexão. Olá, sou a professora Jaqueline. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação continuada do 5º ano. A pauta do dia traz frase do dia, sugestão de livro, tira dúvidas, produção textual em língua portuguesa, em matemática, em geografia, em história e temos também a nossa mensagem final. Então, para darmos início às nossas reflexões, trouxemos uma frase da autora Emília Ferreiro que diz que a escrita da criança não resulta de simples cópia de um modelo externo, mas é um processo de construção pessoal. Agora, a nossa sugestão de livros. E a primeira sugestão é o livro Portos de Passagem, do professor João Vanderlei Geraldi. E esse livro traz na introdução um recorte histórico desde a década de 70, das práticas aí dos professores, toda essa transformação, então um material riquíssimo, que ajuda bastante a nossa prática pedagógica, e ele é dividido em 3 capítulos. Esses capítulos, eles trazem basicamente, eles falam sobre a linguagem e sobre o ensino da língua. O livro Ler e Escrever, Compromisso de Todas as Áreas, destaca que a leitura e a escrita são tarefas da escola e não só de um professor de língua portuguesa. Uma excelente dica de leitura. Temos o livro Ler e Escrever e Resolver Problemas, da professora doutora Kátia Stock-Smolen e da professora doutora Maria Inês Diniz, onde traz habilidades básicas para aprender matemática. Esse livro ele contém 9 capítulos. Cada capítulo vai abordar questões e dentro da produção de textos, né? Onde dentro da sua introdução ela traz uma proposta de reflexões de um grupo de professoras pesquisadoras sobre a questão do ensino, a relação com a aprendizagem da matemática. Agora nós vamos para o momento Tira Dúvidas, com a participação do professor Samuel Rocha da Silva, da Escola Municipal Dr. Eduardo Oliveira Machado. É com você, professor Samuel. Bom dia, boa tarde a todos os colegas presentes nessa live. É um prazer estar com vocês e poder contribuir com esse trabalho. O meu nome é Samuel, eu sou professor regente do 5º ano G da Escola Eduardo Olímpio Machado.
E a minha maior dificuldade em desenvolver um trabalho com produção de texto é justamente a correção. Fica difícil na maior parte das vezes pelo visual entregue pelos alunos, ou seja, fazer a leitura de cada escrita. Isso demanda tempo, logo que tenho que atender vários alunos. E, portanto, a minha contribuição é como engajar professor-aluno no processo de reescrita textual em tempos de aulas remotas. Primeiro, muito obrigada, professor Samuel, pela sua contribuição, pela sua colaboração aqui na nossa formação, tá? Agora, então, nós vamos dialogar um pouquinho sobre a pergunta, o questionamento que o professor Samuel nos traz, tá? Então, como engajar professores e alunos na prática de produção textual? E ele coloca especificamente na questão da reescrita de textos, né? Professora Ademilson, tem alguma coisa que você acha que seria assim, interessante, algum ponto que pudesse trazer esse engajamento para alunos e professores? Sim, o ponto de partida é conhecer a realidade desses alunos. Na rede municipal, no período pandêmico, há basicamente 3 grupos distintos de alunos. Os alunos que participam de maneira síncrona, em tempo real, aqueles alunos que participam de maneira assíncrona, também temos aqueles alunos que estão somente nos cadernos, que participam só das atividades do caderno. Então, uma vez conhecida essa realidade, é oportuno pensar em propostas significativas que atendam às necessidades e especificidades de cada grupo, para que os alunos possam se sentir motivados e engajados em produzir textos. Legal. Eu destaquei alguns pontos relacionados aos professores que alguns que tiverem, né, que não tiveram ainda o privilégio de assistir a formação passada, que foi sobre aprendizagem criativa e o fazer pedagógico, eu convido vocês a assistir. Porque qual que é a primeira sugestão para que os professores sintam-se engajados neste processo? É observar as práticas exitosas de outros professores. Então, eu posso, enquanto professor, olhar a prática de outro professor e ver o que eu posso agregar ali na minha realidade, né? Então, nós trouxemos alguns exemplos na outra formação e é bem interessante. Quem puder quem não pôde ainda assistir, puder assistir, fica aí a dica. Outra dica também é conhecer e aprofundar sobre a prática de produção de texto, porque nós temos diversos autores, né, estudiosos que trazem uma contribuição muito relevante para a nossa prática pedagógica relacionada à prática de produção textual. Então, é muito importante, interessante conhecer também, principalmente, né, voltado aí como professor, né, pedagogo, para a prática de produção do primeiro ao 5º ano. E um outro ponto é ter claro os objetivos, né? Como o professor Ademilson diz, de onde partir e até onde ir, né? O que se deseja como professor, que caminho trilhar, né? É muito importante ter esses objetivos claros. Esses objetivos, eles são alcançados também ali a partir das habilidades, né? Quais caminhos eu vou traçar para chegar a tais habilidades, né? Ou propor essas habilidades aos alunos. Outro ponto importante também é ser leitor, né? Ser leitor, ser produtor de texto, então produzir e escrever. Então, essas são práticas muito importantes para que o professor se sinta motivado, né? Para ensinar, porque nós vamos ver no decorrer dessa formação que a prática de produção de texto é uma prática ensinada, mediada pelo professor, tá? Então, outro fator que pode trazer um engajamento para o professor é ele ter em mente que ele é coautor do texto do aluno, ele é participante também desse texto, ele faz parte desse processo. Então, o produto ali final que o aluno traz, também está ali empenhado o trabalho do professor, né? Então, isso é muito interessante. Agora, relacionado aos alunos,
Um ponto muito importante é a questão do aluno saber o que dizer, ele ter um repertório. Então, como eu posso engajar o meu aluno nessa prática? É trazer ao aluno um repertório para que ele possa saber sobre o que ele vai dizer, né? E também ter alguns critérios, como o professor colocou ali, né, da reescrita. Como que eu vou reescrever o meu texto se eu não sei quais critérios eu vou utilizar para essa reescrita? Então, é muito importante ter esse momento, né, de compartilhamento entre professores e alunos para definição de quais critérios podem ser utilizados nessa prática de produção textual. Outro ponto importante para o aluno é ele entender o porquê que ele vai escrever, né? Sabendo que ele terá ali uma autoria, ele vai colocar sentido naquilo, né? Que ele no texto, a sua visão de mundo, como nós discorreremos também aí durante a formação. Dai, Jaque, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Eu acredito que é isso mesmo que você, né, Berenice, Ademilson já falaram, é pensar mesmo nesse ponto de partida, a questão do conhecimento, da realidade dos nossos alunos, propiciar propostas, né, significativas para a aprendizagem dos nossos alunos e conhecer também, aprofundar a questão das práticas de produção pessoal. Acredito que venha a ser isso mesmo, conforme vocês já haviam mencionado. Ok. Jaque? Oi, faço das suas palavras a minha. Realmente é muito importante essa parte de trabalhar, né? E não esquecendo, igual você mesmo falou, né? Que nós precisamos trabalhar uns exemplos, nós precisamos direcionar e manter o foco em cima daquilo, mas precisamos orientá-lo de como queremos, a que ponto queremos chegar para que esse aluno entenda o que nós estamos solicitando dentro daquela produção textual. Para não ficar uma coisa solta, ficar já uma coisa bem objetiva. E como nós já vimos até, né, o professor Ademilson já havia colocado, a questão do interesse, trazer algo que seja também interessante ao aluno, né? Que o aluno Sim. veja sentido naquilo que ele vai produzir, é muito importante. Agora, então, nós vamos, né, para uma outra parte, que é uma contribuição da professora Sônia Aparecida, da Escola Professor Licurgo de Oliveira. Ela trouxe uma contribuição muito importante que vai nos ajudar também a sanar esse questionamento aí levantado pelo professor Samuel. É com você agora, professora Sônia. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sônia Aparecida, sou pedagoga, estou lotada na escola Professor Licurgo de Oliveira Bastos e atualmente eu estou atuando com 2 turmas do 5º ano. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre uma experiência das muitas que a gente vem tendo durante essa quarentena, os desafios e possibilidades no uso das tecnologias. E a nossa escola, ela optou em utilizar o WhatsApp como uma ferramenta da gente estar trabalhando com os alunos. E, infelizmente, a gente não tem atingido a todos. Muitos dos alunos não têm acesso nem mesmo ao celular. E alguns dos meus alunos, por exemplo, não sei se é o caso de algum de vocês, mas ele vai ter acesso ao celular, ao conteúdo da aula, somente quando os pais chegam do serviço à noite ou nos finais de semana. Então, são muitos os desafios que nós temos, mas a gente tem que priorizar o trabalho com os alunos que estão presentes, os alunos que estão participando. Mesmo assim, o WhatsApp, ele impõe algumas limitações no nosso trabalho. E aí a gente utiliza também alguns aplicativos. Eu uso o X-Record, que é um aplicativo que permite a intervenção ali no momento da aula, em que utilizo para explicar algum conteúdo, para poder estar fazendo as correções, as intervenções necessárias. E ele tem fluído assim, de uma forma muito positiva. Mas a gente sempre está buscando outras alternativas.
fica aquela angústia, porque o professor ele tem aquela necessidade de ver o aluno, de estar conversando, né, com o aluno, vendo como que ele está reagindo diante das situações de aprendizagem. E isso me levou a buscar outros mecanismos, outras ferramentas, e eu cheguei no Meet. Eu fiz inicialmente uma experiência para ver quantos alunos eu poderia estar inserindo nesse grupo, e comecei assim timidamente nessa experiência. Uma boa parte dos alunos que participam do grupo aderiram. Eles estão assim muito entusiasmados, porque ali eles podem interagir com os outros colegas, eles podem estar interagindo com a gente. Então assim, é uma alegria para eles. Eles vêm para a aula realmente muito contentes. E nesse trabalho com o Meet surgiu também a inclusão do Jamboard, que é um aplicativo que ele tem uma lousa digital. E eu posso trabalhar com a tela compartilhada, eu posso trabalhar simultaneamente no Meet e com essa tela digital do Jamboard. Então, eu comecei a trabalhar o Caderno Base 2 ali com eles, fazendo as intervenções, ajudando, e foi assim muito positivo. E também eu comecei um trabalho com poemas visuais, poemas concretos. E está sendo assim muito bonito, muito bacana. A gente vê assim a facilidade que eles estão tendo assim para criar, porque o poema visual ele foge dasquelas normas do poema tradicional, como rimas, estrofe e toda aquela sequência literária, né, que a gente já estava acostumado a trabalhar. Então, o poema visual concreto, ele dá assim, mais liberdade para o aluno, para ele criar, para ele expressar na forma de desenho, na forma escrita, os seus sentimentos, e colocando ali no papel aquilo que ele está sentindo em relação àquele desenho que ele fez. E a gente começou assim fazendo um trabalho voltado para o Dia das Mães, para eles entregarem uma mensagem de carinho para as mães. Mas esse trabalho ele vem evoluindo, nós estamos apenas começando, mas eu acredito assim que pelos resultados a gente pode fazer coisas assim maravilhosas. Então o que eu quero deixar aqui para vocês é que mesmo diante das impossibilidades, das dificuldades, das limitações que nós temos, nós podemos fazer um trabalho diferenciado, nós podemos atingir, a gente não pode ficar preso naqueles alunos que a gente não consegue atingir, né, com o nosso trabalho, com as ferramentas que a gente utiliza, mas com aqueles que estão conosco no dia a dia. Então a gente tem conseguido realizar esse trabalho de uma forma assim muito bacana, aprendizagem muito significativa e o resultado positivo, tá? Então, eu agradeço muito a equipe da CEMED por ter me dado esse espaço aqui para a gente estar compartilhando com vocês esse trabalho. Eu acredito que todos vocês, assim como eu também, têm se superado, têm buscado aí alternativas para realizar um bom trabalho junto aos alunos. E eu sou só mais uma nessa equipe. Mas assim, eu agradeço de coração a todos vocês aí que me deram esse espaço. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma para vocês, quem sabe, também estar aí utilizando essas ferramentas do Jamboard com o Meet, que é uma ferramenta assim muito bacana, e a gente pode desenvolver assim trabalhos mais amplos. A gente pode se aprofundar um pouco mais no sentido assim de intervenção pedagógica junto com os alunos, tá? Eu agradeço a todos e um grande abraço. Até a próxima vez. Desde já agradeço muito a professora Sônia pela contribuição, né? Eu tenho certeza que ela conseguiu sanar as dúvidas também de muitos, né? As nossas dúvidas, as nossas angústias, ela está aí representando. E o fazer pedagógico é isso, é reinventar-se o tempo todo, isso que a professora Sônia fez, ela acreditou, ela acredita nos seus alunos que eles também têm essa capacidade de produzir, né? E foi isso que ele fez, que ela fez. Então, nós vamos ver agora a aluna Sinara,
que vai estar mostrando para nós como é que foi esse trabalho aí na prática, qual foi o resultado desse trabalho. Agora é com a aluna Sinara. Mãe tem mel, tem abraço apertado, olhar que acalma. Tem olhar que ninguém mais serve, só ela. Feliz Dia das Mães. Muito legal, né? A professora Sônia, ela deu um sentido, né, para a produção de texto. Parabéns, Sinara, muito legal, né, a sua produção. Lembrando que ela declamou, né, o poema aí concreto, tá bom? Por isso que é um poema curto, porque além, né, da linguagem verbal, também no texto dela tem a linguagem não verbal, né? Eu achei muito legal, a mãe, né, comparou, a mãe é um mel, fez ali uma comparação, e eu achei muito bacana o texto da aluna Sinara. O que vocês acharam? Excelente, porque o poema, ele tem a finalidade, o objetivo dele é apreciar, né, trabalhar com a questão, com a linguagem poética, e geralmente usa-se o poema para declamar, apreciar, ouvir. Então ela deu um uso social para essa leitura e não ficou apenas um texto para a escola, né? Mas um texto feito na escola e agora essa escola virtual remota que está situada em cada casa de cada aluno da rede municipal de ensino. A finalidade, né, do texto poético é expressar os sentimentos, e foi ali que ela fez. Ela expressou os sentimentos dela através, né, desse texto poético. Jaque, Dai, gostariam de contribuir também? É um excelente trabalho, né, atividade, onde a professora também aproveitou o momento, né, da data, no sentido da data comemorativa, né, para trabalhar esse poema. Então, maravilhoso, é aquilo que você mesmo falou, envolvendo os sentimentos ali da aluna. Legal. Muito lindo, muito. Muito legal, né? Agora nós vamos ver um pouquinho também, aí nós vamos falar também sobre ele, o próximo texto, a próxima produção. Agora nós trouxemos, né, aí de forma visual, o poema da aluna Ana Júlia Reis, né, da Escola Licurgo. Ambas são alunas e participaram desse projeto aí com a professora Sônia, e aí ela traz, né, Minha Rainha, né, aí ela coloca ali mamãe, a senhora, né, e vai colocando, e vai conduzindo ali todo o texto em formato de coração, né? Então ela traz o sentido ali para o texto, né? Muito bacana, parabéns, Júlia Reis. Traz uma maneira diversificada de escrever, tão pequena e desenvolvendo habilidades fantásticas na produção textual. Parabéns. É aquilo que a gente falou, envolvendo sentimentos, emoções, né, por meio da escrita, né? É o que nós podemos perceber nesse trabalho. E esse gênero textual, o poema concreto, ele possibilita esse trabalho entre o verbal e não o verbal, o que encanta as crianças. A professora do MIT, né, com o trabalho que ela fez, ela apresentou outros modelos, né, no caderno também base havia alguns modelos, mas ela apresentou outros para que repertoriar as crianças, isso é importante, porque geralmente quando fala poema concreto, o que é um poema? O que é concreto? Então as crianças precisam saber o que é um poema. A professora apresentou diferentes modelos para que elas possam, fosse possível apropriar-se desse conhecimento para produzir o seu. Sim. Muito legal. Então, agora nós vamos falar propriamente aí né, nós já demos toda essa introdução, essa contribuição do trabalho da professora Sônia, agradecendo mais uma vez ao professor Samuel, a professora Sônia, as alunas Sinária e a aluna Júlia, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora nós vamos falar especificamente sobre a produção textual em língua portuguesa.
tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dessa produção, como ela se dá, né, na língua portuguesa, tá? Nós temos diferentes áreas, né? Em Campo Grande, o professor, ele é, né, o pedagogo, o docente, então ele vai lecionar português, né, matemática, história e geografia, e nós vamos falar um pouquinho especificamente da produção de texto agora em língua portuguesa. E o primeiro ponto a ser abordado é sobre os campos de atuação, tá? Nós temos, então, um documento norteador para as nossas práticas pedagógicas em Campo Grande, que é o nosso referencial curricular, né? E agora também, nesse momento, nesse contexto, nós temos o referencial curricular circunstancial, e dentro desse documento, nós temos aí toda essa base, né, que nos dá esse direcionamento. E dentro desse documento, nós encontramos, então, especificamente na língua portuguesa, os campos de atuação, tá? Então, nós temos o campo de atuação da vida cotidiana. Eu coloquei que no 5º ano nós temos, né, trabalhamos as regras de jogos, nós colocamos para ilustrar. Nós temos os textos da vida pública, né, os textos jornalísticos, né, nós temos as práticas de estudo e pesquisa, né, temos também o campo artístico literário que nós acabamos de ver. Então, ali nas práticas de estudos e pesquisa, nós temos também os artigos, né, científicos voltados para o público infantil, então nós temos o campo é bastante amplo para ser explorado, tá? Então, e por que esses campos de atuação, eles estão aí, por que eles são tão importantes? Porque a prática de produção de texto, nós sabemos, a prática do ensino da língua, ela vem mudando de acordo com as mudanças, principalmente na relação, na área tecnológica, né? Então, os documentos, eles vão se atualizando nessa direção, nesse sentido. Então, já houve uma mudança, uma visão, né, de mudança a partir dos PCNs, e agora também na base curricular nacional comum, né, e que reflete no nosso referencial curricular, certo? E o que é essa mudança? É o olhar para o texto, né? Então, dentro disso, nós temos o campo de atuação, que ele traz o protagonismo dos alunos, é isso que ele traz, porque os textos, né, dentro dos campos de atuação, eles têm uma função, né? Então, eles não são feitos de forma aleatória, eles têm uma função, tá? E dentro disso, nós temos, então, atrelado aos campos de atuação, as práticas de linguagem. Então, nós não podemos, né, as práticas de linguagem, elas estarão ligadas a esses campos de atuação, né? E são elas aí. Nós temos a oralidade, a produção de textos, a análise linguística e semiótica, e também a leitura e agora, né, também a leitura / escuta, que são muito importantes. E por que nós fizemos, né, e trouxemos isso? Se nosso objetivo é falar sobre produção de texto, porque nós não podemos falar de produção textual sem englobar as outras práticas de linguagens, porque elas estão atreladas. Para eu produzir um texto, eu preciso passar por todos esse percurso, tá bom? Então, nós vamos ver de forma mais detalhada agora cada uma dessas práticas. Então, pensando numa ordem cronológica para uma produção de texto, o ideal seria, primeiro, temos aí a questão da leitura e escuta. Então, primeiro nós lemos. Então, para que seja lido esses textos, antes o professor ele precisa selecionar qual o gênero adequado para aquele momento, para aquela situação, né? E para o público-alvo, para a sua turma. Qual gênero textual será utilizado naquele momento, será lido naquele momento, né? E quando nós falamos em gênero textual, nós temos que saber qual que é a sua finalidade, quais estratégias de leitura serão utilizadas, estratégias de leitura serão utilizadas de acordo com o nível e maturidade da turma, né?
Nós temos também a questão da oralidade, que nós não podemos confundir com a oralização, né? Então, oralidade, quando nós falamos, organizamos o nosso pensamento e expressamos isso, né, em forma da nossa fala, diferente da oralização, que quando nós apenas lemos algo, né? Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Então, na oralidade, o que é possível discutir, argumentar, planejar, né? Fazer isso de forma oral. E aí a produção de texto, né? Já que nós já elencamos ali um gênero textual, então nós vamos planejar, nós vamos produzir, revisar, mas para isso nós temos que saber qual que é a finalidade, quais os critérios nós utilizaremos, tá bom? E aí, por fim, depois então de um texto, né, escrito, que o texto sempre vai estar em construção, senão quando nós escrevemos, sempre, se pudermos, vamos ali mudando aqui, mudando ali, né? Então, nós vamos para análise linguística e semiótica, essa parte, né, de fazer alguns ajustes, né, ali dentro do texto para se adequar à norma escrita padrão, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades, tá? Então, as habilidades, o que nós devemos observar? Como nós já falamos, no referencial curricular, aparecem, né, os campos de atuação, as práticas de linguagem, então, e também as habilidades. Por que nós colocamos as habilidades aqui? Porque é muito importante ter um olhar para essas habilidades. Se o meu objetivo é a produção textual, então eu tenho que saber o que vem antes. Então, tem algumas habilidades que elas precisam ser trabalhadas antes de ser proposto um texto, né? Então, exemplo disso, nós temos os verbos que são utilizados, como, por exemplo, ler, né? Os verbos são utilizados, o verbo ler, planejar e, por fim, né, produzir um texto. Tá bom? Então, é muito importante observar esses verbos aí nas habilidades, tá? E agora nós temos também uma contribuição aqui do professor, né, estudioso, professor Geraldi, e que ele diz assim, que a produção de texto, tanto a produção oral quanto a produção escrita, ela é o ponto de chegada e ponto de partida de todo o processo de ensino e aprendizagem da língua, tá? Então, a produção de texto. Então, essa produção, ela tem que ser o ponto de chegada e o ponto de partida. E o que isso, então, quer dizer? Pode voltar um pouquinho, por favor. O que quer dizer esse ponto de chegada? Pode voltar. Esse ponto de chegada e esse ponto de partida. O professor João Vanderlei Geraldi, quando ele diz o que seria para ele uma produção, né, de texto, ele diz que o sujeito e o seu trabalho de produção dos discursos, né, então, porque quando você produz de fato um texto, você produz um discurso, você coloca ali o seu, né, o sentido no texto, nós concretizamos. Então, nosso discurso, ele é concretizado nos textos, tá? Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, né? Porque quando nós pedimos, né, que nós vamos falar aqui, não se trata, então, nessa questão de apenas repetir os discursos já existentes, né? Quando eu peço para que o meu aluno faça apenas resumos, por exemplo, não que não seja uma prática que não é para ser uma prática abolida de maneira nenhuma, é uma das práticas também necessárias dentro do processo de produção, né? Mas se eu trabalho apenas com resumos, os alunos vão apenas repetir repetir outros discursos, né? Então, para que de fato ele tenha um discurso, ele tem que colocar o sentido, a visão de mundo também ali dentro do texto, né? Então, uma das nós poderíamos dizer críticas em relação a isso, é que tem bastante texto e pouco, né, discurso ali dentro das construções textuais.
Então, não se acredita, né, nessa perspectiva que o professor João Vanderlei Geraldi traz, não se acredita num sujeito como fonte, que é chamada de nihilo, que é uma expressão ex nihilo, que significa, né, uma expressão em latim que significa do nada. Então, do nada de seus discursos e sentidos, né? Então, de repente, do nada o aluno produz alguma coisa. É necessário que tenha, né, um ponto de vista sobre o mundo. E um exemplo disso, eu vou convidar os colegas agora para nós falarmos rapidinho, eu vou fazer uma situação aqui hipotética, tá? Digamos que nós estejamos aqui em uma aula, tá? E aí eu vou colocar aqui que o professor Marcos Fábio, ele que é o nosso professor. Então, o professor Marcos, ele nos pede para que nós tragamos o sentido, o que significa para cada um de nós, né, para escrever sobre a melancia, por exemplo. Então, partindo desse pressuposto, que é uma situação hipotética, eu vou dizer que que a melancia é uma fruta. É o único conhecimento que eu tenho. Eu nunca vi uma melancia, a imagem, né? Não sei mais nada. Eu só sei isso, que ela é uma fruta. Para você, Ade, qual que é a sua... que sentido que a melancia faz para você? A melancia é uma fruta, ela é rasteira, ela é grande, é cheia de água, cheia de caroço, é verde e vermelha por dentro. Dai? A melancia é um alimento que ajuda a manter a hidratação do próprio corpo. Ela contém cerca de 90%, composta, perdão, de 90% de água, né? E, além de tudo, ela proporciona algumas vitaminas do tipo A, B e C. Que, Jaque? É tudo que meus colegas falou e mais um pouco, né? Do que eu vejo da melancia, né? As formas em si dela, né? O formato oval dela, as cores que compõem ela, os tipos de forma que é composto a semente, que tem um padrão a semente, o favo da melancia em si, qual é a cor, quando sabemos que está boa para o uso, se está aguada, se está no ponto, se está doce, são esses aspectos do meu ponto de vista. Muito obrigada pela colaboração. Então, vocês puderam perceber que cada um tem um ponto de vista. Se nós formos perguntar agora aqui quem gosta de melancia, quem não gosta, cada um vai trazer o seu sentido. E é esse sentido que é trazido ao texto que traz uma novidade no texto, né? Então, cada um produz a partir daquilo que tem, a partir do seu repertório. Então, para que eu tenha, por exemplo, se eu digo que é apenas uma fruta, porque é só isso que eu sei, que ela é apenas uma fruta, né? Então, por isso é muito importante que antes de solicitar uma escrita, que se dê um repertório, né? Que se ofereça aí um repertório aos alunos, tá? Então, ainda nessa perspectiva, não se trata de criar o novo, né? O novo, mas sim, utilizei uma novidade, né? E por que não seria o novo? Porque às vezes, a novidade, ela está em utilizar velhas formas, né, e velhos conteúdos. Então, exemplo disso, nós temos voltado para a nossa prática na atualidade, a questão a questão... Gente, fugiu. Das metodologias ativas, desculpem, as metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, elas são atuais, são bastante utilizadas, né? Elas atendem ao contexto atual dos alunos, mas ela em si não é uma prática nova. Nós temos isso já desde o construtivismo, nós temos isso, né, desde Paulo Freire já dizia, né? Essa questão de todas as questões que são utilizadas ali nas metodologias ativas,
Então, quando nós pegamos, por exemplo, como nós falamos na formação passada, sobre a aprendizagem criativa, né, que quem traz essa roupagem, traz apenas uma roupagem nova para aquilo que já existia e para atender aí as demandas atuais. Então, o novo, né, nem sempre vai estar, o criar o novo nem sempre vai estar em criar, e na maioria das vezes não está em algo inédito, né, mas utilizar aquilo que já existe, tá? Então, é preciso que o sujeito, né, nessa visão do professor Vanderlei Geraldi, que o sujeito se comprometa com a sua palavra, quer dizer, tem um comprometimento individual com o seu discurso. Isso é muito atual e precisa de uma mediação do professor. Por quê? Nós estamos no meio hoje, na sociedade, que todo mundo, né, tem voz. Como assim? Principalmente pelas redes sociais. Então, saber da importância que tem da sua construção, tanto, né, de vídeos, né, na fala, na linguagem, no caso oral, porque o vídeo trabalha a outra, não só a linguagem oral, mas visual, né, outras, a verbal, não verbal. Nós também temos que pensar que nós, trazer essa responsabilidade, nós, enquanto professores, temos que mostrar a abrangência que ronda mesmo essas questões, tá? Porque quando eu coloco, por exemplo, e também contextualizar, né, para que o aluno tenha essa ideia do contexto que ele está colocando o seu texto. Quando um aluno escreve ali dentro de um grupo, por exemplo, que está bastante atual do WhatsApp, né, ali no grupo da turma, ele vai escrever de uma maneira. Se for para um grupo da família dele, ou um grupo dos amiguinhos, ele vai escrever de uma outra maneira. Então, é muito importante, durante a produção, chamar a responsabilidade também, né, para quem está produzindo esse discurso. Tem que ser algo responsável, né? Porque aquilo pode levar para outros, né, patamares. Então, é muito importante ter essa atenção, tá? Então, e é esse compromisso que nós temos aí com essa articulação, que é a novidade que é trazida em cada discurso, né? Então, se eu peço, por exemplo, para que um aluno escreva uma notícia e cada aluno, peço para uma turma toda escrever a mesma notícia, cada um vai escrever de acordo com vai colocar o sentido no texto de acordo com o seu repertório, né? Aquilo que ele traz, o que ele tem internalizado é o que ele vai colocar ali, é a sua visão de mundo que ele vai colocar, né? E é isso que traz, então, essa novidade que o professor Vanderlei Geraldi coloca aí, né? Essa novidade que está no discurso aí dentro desses textos que são colocados de forma recorrente, tá? Então, a produção, como até o Ademilson já tinha colocado anteriormente, nós temos dois tipos de produção de texto para a escola e a produção de texto na escola. Agora, nós temos a produção de texto não na escola, mas produção de textos escolares, porque não deixa de ser uma prática, né, da escola. E um texto, nós poderíamos falar o texto, né, produzido para a escola e um texto produzido para atender às demandas sociais, que faz, no caso, sentido para o aluno produzir. Então, são coisas que nós devemos refletir constantemente, tá? Então, o professor Vanderlei Geraldi, ele destaca alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, o aluno, ele precisa, para ele produzir, ele precisa saber o que ele tem a dizer, né? E depois, qual a razão que ele tem para dizer o que se tem a dizer. Então, precisa de uma razão, né? E que se tem para dizer, para quem dizer, né? Para quem dizer? E aí, quando nós temos isso, então, nós temos um locutor. Locutor é aquele que fala, né? Enquanto sujeito, que ele diz e ele tem para quem dizer, né? Então, não se produz texto para nada. E um outro ponto, assim, crucial é como que ele vai escolher, né, os professores e alunos, as estratégias, então,
para percorrer todo aí esse caminho, tá? E aí nós vamos então para a produção de texto na prática. Então, como nós já havíamos falado, o primeiro ponto na produção de texto é leitura. Então, quais os recursos hoje nas aulas remotas nós podemos utilizar? Nós podemos utilizar nas aulas remotas o livro didático, nós podemos utilizar os cadernos, né? Dentro dos cadernos tem textos, né? Como nós vamos dirigir essa leitura, se vai ser uma leitura ali compartilhada, né? Os recursos, como a professora colocou ali, que ela usa o Meet, né? Nós temos outros recursos que podem também ser utilizados de acordo com as possibilidades, né? Então, como é feito esse trabalho? Né? Então, o professor vai definir de acordo com a sua realidade, né? Como se dá a compreensão desse texto? Então, e aí são as estratégias de leitura que nós vamos traçar para que os alunos possam, de fato, compreender aquilo que estão lendo, né? E outro ponto importante é a estrutura, a forma, no caso, o gênero que está sendo trabalhado. Então, tem 3 pontos muito importantes quando nós falamos em estrutura, porque nós nos voltamos para finalidade do texto, para o suporte do texto, né? E também para as características. Então, os gêneros textuais, nós vamos observar que eles têm finalidades específicas e também eles têm características específicas, né? E que seguem uma certa regularidade. Então, é muito importante ater-se a elas. Então, nós temos aí uma afinidade, né, de gêneros e cada um, então, tem a sua forma. E aí, nós, depois, então, de ler, né, de compreender, de saber a estrutura, nós vamos para o planejamento, né? Do texto. E aí, dentro desse planejamento, nós temos os critérios, né? Estabelecer critérios. Então, é muito importante, se for possível, que se construa esses critérios junto com os alunos, né? Dependendo do tempo. Mas se ainda a turma não tem maturidade, o professor estabelece esses critérios para que possa ser planejado, então, o seu texto. Outro ponto é a escrita, né? Então, como eu vou utilizar então, vou começar a escrita. É muito importante, no caso, não só nas aulas de língua portuguesa, mas em todas as aulas, o aluno, ele saber que ele tem à disposição dele o dicionário. Então, se ele tiver alguma dúvida, porque a escola, ela precisa preparar o aluno para ter autonomia no seu fazer, né? Autonomia para continuar os seus estudos. Então, se ele tem alguma dúvida, né? Se o aluno tem alguma dúvida relacionada alguns aspectos, né, principalmente de ortografia, ele pode estar utilizando, então, o dicionário para sanar essas dúvidas, sempre na medida do possível, se for, né, possível, no caso, neste momento, é claro. E o próximo passo, então, é a revisão, no caso, a revisão. E essa revisão, ela passa primeiro pela autoavaliação. Então, na autoavaliação, o aluno vai ler o texto e vai voltar lá nos critérios e vai olhar, olha, atendeu a finalidade, tem as características, né, desse gênero. Então, é nesse momento de revisão que o aluno fará isso. E aí também um olhar do professor, que o professor precisa mediar, acompanhar esse processo. E, por fim, a reescrita, né? Então, ele vai reescrever esse texto já com as considerações, ponderações, tanto da sua autoavaliação, quanto também do olhar aí do professor. E o próximo, então, nós vemos que é a circulação. É importante que esse texto circule. Onde ele vai circular? No grupo ali da turma, ele vai circular no blog da escola? Qual meio é possível, né, utilizar para que seja vinculado esse texto, né? Então, é muito importante que o texto não fique ali só mesmo para né, as atividades didáticas, mas também que ele tenha uma função, uma circulação. Isso é muito importante até também para trazer esse engajamento aí dos alunos, ok? Agora, então, para finalizar essa parte, eu trouxe aqui uma fala da
das professoras, né, Coque e Elias, que elas dizem assim: o texto é um evento sociocomunicativo que ganha existência dentro de um processo interacional. Todo texto é resultado de uma coprodução entre interlocutores. O que distingue o texto escrito do falado é a forma como tal coprodução se realiza. Então, nós temos o texto falado e nós temos, né, também o texto escrito. E é muito importante trabalhar essas duas práticas no âmbito escolar para que o aluno possa conseguir também ascender no que se relaciona à aquisição aí da língua formal, já que a linguagem informal ele escuta o tempo todo e já tem esse domínio. Então, o papel da escola é trazer o aluno para o campo, então, dessa linguagem aí formal, ok? Agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Tira Dúvidas, né, com o professor Haroldo Alcântara. Vamos ver qual que é a dúvida aí do professor Haroldo. Sobre a produção de textos no período remoto, gostaria de dicas sobre correção. Muito obrigado. Então, a dúvida do professor Haroldo é sobre a correção que nós já falamos, né? Vamos colocar os colegas aí também. E aí nós vamos falar um pouquinho, né? Sobre essa correção, se alguém desejar colaborar. A correção, ela não muda, né? Ela é a mesma que já existia antes, né? A correção, o professor vai corrigir, vai utilizar, né, os critérios. O que vai mudar é a forma que esse texto vai chegar ao professor, né? Que pode ser a partir de uma foto, né? Pode ser digitalizado, pode estar mandando um documento para que o aluno preencha, né, ali com o seu texto. Então, isso vai depender da prática e das possibilidades que o professor tem em mãos, né? E é importante também considerar, nesse momento, o que a Beleza já falou, qual é a forma que eu estou me comunicando nesse momento com os meus alunos. É de maneira síncrona, assíncrona ou pelos cadernos. Né? É um ponto importante. Outro ponto são os critérios. Por exemplo, ao solicitar, ao planejar um texto durante a quinzena, é importante eu pensar o seguinte: o que eu quero que o aluno escreva? Quais aspectos que eu quero que ele leve em conta? Por exemplo, atendeu ao tema, atendeu ao gênero, pontuou o texto usando o ponto final, a vírgula, o ponto de interrogação. O texto está coeso, lógico. Eu estou usando essa linguagem de coesão, mas será que o aluno entende o que é coeso? Né? Eu utilizei alguns elementos como concordância verbal e nominal, escrevi corretamente. Então, assim, dentro de um processo. E uma coisa importante também é levar, sempre dialogar com os alunos, que o texto, ele não é nem a palavra correta, é correção, porque o texto não está errado. Né? No processo de produção, todos os textos bons e os famosos escritores passam por revisão. Então, é com a intenção de melhorar esse texto. Então, o professor, ele entra como coautor, como colaborador, mas também a responsabilidade é do aluno. Então, aquelas critériozinhos que você coloca ao final do texto, né? Você fez, né? Você colocou título, né? O seu texto tem começo, meio e fim, estruturou em parágrafo. Esses critérios são importantes e vão ajudar o professor também a avaliar o texto. Porque como que eu vou, né? Quais os critérios que eu utilizo para saber se o texto está bom ou ruim, né? Então é importante esses aspectos. Ok. Muito, muito legal. Agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre como se dá essa produção de texto aí na matemática, tá? Olá, sou a professora Jaqueline
E vou dar início agora ao conteúdo de produção de texto em matemática. A palavra matemática é tão simples, mas tem um poder de desencadear em cada um de nós um dos sentimentos mais contraditórios, desde um simples arrepio de pavor até uma energia contagiante, né? Esse sentimento pode ser resgatado através da nossa história escolar, das nossas representações, e que trazem lembranças vinculadas com a matemática, ainda muito presente para outros, sem nenhuma lembrança marcante que está, ou quem sabe até tentar esquecer. Próximo. A matemática como linguagem, né? Existem meios de comunicação com um caráter de grande universalidade, como é o caso da música, da arte, entre outras tantas manifestações cultural. Então, dentro dessas universidades, assume que o lado da matemática é uma ciência exata, né? A origem histórica da busca do fundamento rigoroso para a ciência. Próximo slide. Aprender matemática é. O que é aprender matemática? Aprender matemática é utilizar suas diferentes linguagens aritméticas, geométricas, algébricas, gráfica, entre outras. As linguagens matemáticas estão sempre presentes em quase todas as áreas do conhecimento. Por isso, o fato de dominá-las passa a constituir-se um saber necessário, considerando o contexto do dia a dia. Assim, através da leitura e da escrita, somos capazes de nos comunicar num processo histórico-social e universal, rompendo fronteiras geográficas, temporais, mas isso não é tudo, né? Volta o slide, por favor. Ah, sim. Por favor, o próximo. Para Dani Luque, o que eu posso trabalhar dentro da matemática, né, em seu processo de alfabetização? Onde ele traz que ler e escrever não diz respeito unicamente à nossa língua materna. Então, temos que compreender todas as formas humanas de interpretar, explicar e analisar o mundo. A matemática tem sido uma dessas formas. Tem seus códigos e suas linguagens, tem um sistema de comunicação e de representação da realidade, construindo ao longo de sua história, e é fundamental compreender o sentido do fenômeno alfabetização matemática. Próximo slide. E continuando nisso, nós temos que a parte do entender do que Dani Luque fala é ser alfabetizado em matemática, é entender o que se lê e escreve o que se entende a respeito das primeiras noções aritméticas, geometria e lógica, sem perder a dimensão social e cultural do processo. É buscar o significado do ato ler e escrever presente nas práticas cotidianas. Próximo. Para ser alfabetizado, não basta simplesmente ler e escrever e contar. Então, o que a gente pode observar disso? Que a linguagem escrita, o ler e escrever, ele repousa no conhecimento da expressão oral que a criança já possui. Porque ela entra na escola sabendo falar, mas se realmente ela sabe ler, já é uma outra situação. Então, por isso que o conhecimento da expressão oral que a criança já possui é a introdução da linguagem escrita. Não deve suprir o oral nessa direção qualquer, uma ação pedagógica, deve levar em conta. O que a gente deve levar em conta diante de uma situação da criança para ser alfabetizado? Se não é simplesmente o saber ler, escrever e contar. Então, dentro dessa perspectiva, para quem trabalhar dentro da matemática, as ações pedagógicas devem levar em conta a etnomatemática do seu aluno. Olha, uma palavrinha muito interessante. O comportamento de cada indivíduo para explicar e entender e desempenhar-se na sua realidade, o comportamento, o desenvolvimento ao longo da história da vida. Então, o que é essa etnomatemática? Né? Nosso querido e saudoso
D'Ambrosio, né? Que passou por uma situação, por complicações renais, veio a falecer agora, recente, e infelizmente nos deixa, mas o pai da etnomatemática. A etnomatemática, vou trazer um pouquinho para vocês do que a gente estuda dentro do mestrado, onde eu faço em educação matemática, na Universidade Federal, aonde a gente aprende que a etnomatemática é a arte ou a técnica de explicar, de entender, desempenhar a realidade dentro de um contexto cultural, do cultural do próprio aluno, né? Do seu meio em si. Próximo slide. O famoso D'Ambrosio. Temos ensinado matemática, né, de maneira a não privilegiar linguagem em suas diferentes expressões, sendo ela oral, escrita, visual, mas enfatizando fundamentalmente os seus códigos escritos. Então, dentro do que Renita ela fala, a gente pode observar o seguinte, que o seu meio, né, tem sido, quem sabe, uma das causas para implementar-se uma distância entre a matemática ensinada na escola e a realidade da matemática vivenciada pelo aluno. Novamente, a gente pensa bem na retomada do seu dia a dia de aluno, né? O seu meio, volta novamente a palavra, o seu meio em si. Como a gente trabalhar com uma criança que entra na escola, igual eu falei agora há pouco, ela sabe falar, ela tem um vocabulário próprio, mas não sabe escrever. Então, nesse contexto, pretende-se que ela escreva utilizando a linguagem simbólica da matemática. Usamos muito a aritmética. Mas não lhe abrindo a possibilidade de desenvolver as expressões e noções matemáticas através de uma linguagem natural. Algumas maneiras, algumas formas, nós temos as descritivas, que substitui. No primeiro momento próprio, no nosso contexto social, estamos rodeados de objetos. Então, quando a gente fala assim, a criança ela tem um conhecimento de mundo. Né? Nosso colega já vem falando sobre o conhecimento de mundo, né? Isso está dentro do meio onde ela está inserida, isso faz parte do cotidiano dela, né? Então, dentro do que a criança, rodeada de objetos, nós temos as formas, nós temos os desenhos, as transformações, as propriedades geométricas, que são cada vez mais acessíveis e presentes na vida cotidiana, cultural e tecnológica dos nossos alunos. E desde os primeiros anos de vida cotidiana e cultural dessa criança, ela vivencia as formas dos objetos. Um brinquedo, que você trabalha já o encaixe das peças, você já está trabalhando formas ali junto. Desde mesmo um simples móvel de berço, você tem as suas formas dentro daquilo. Então, ela tem aquele conhecimento das formas dos objetos. Quem estão inseridos no mundo são 3 dimensões. E a gente vai gradativamente tomando consciência desses espaços, do qual somos apenas mais um objeto dentre esses conhecimentos que constitui a instituição geométrica, né? Que é o primeiro convite que a gente já faz para a criança lá no início, a geometria. Mas de maneira indireta a gente começa a trabalhar o conhecimento que ela tem, da imagem, do objeto, o lúdico em si com a criança. Próximo slide. Isso, leitura e escrita matemática. Dificuldade em ler e escrever em matemática. Onde aparece abundância de símbolos, impede muitas pessoas de compreender o conteúdo do que está escrito, de dizerem o que sabe de matemática. E pior ainda, que fazer em matemática precisamos explicar e escrever em linguagem usual os resultados matemáticos. Então, quer dizer, seria uma forma de ajudar as pessoas a dominar a ferramenta da leitura. Quando eu vou escrever a matemática, eu tenho uma forma matemática, um processo curto e um processo longo. Falando em processo curto e longo, nós temos também as operações matemáticas, aonde nós temos o método longo e o método curto, aonde eu tenho passos, estratégias diferentes para trabalhar com o meu aluno. Então, a partir disso, nós precisamos explicar e escrever uma linguagem usual dos resultados matemáticos.
como chegou naquele resultado, como abordou aquela situação. Então, o que eu vou fazer como professora? Eu vou ajudar as pessoas a dominar uma ferramenta de leitura. Ou seja, eu vou compreender o significado dos símbolos e sinais e notações por fazer a leitura. Não se deve, lembrando de que leitura, gente, ela não deve ser um ato mecânico e de memorização, onde apenas se decodifica os sinais gráficos e nós temos outra pontuação que Dani Luke traz também, que abro aspas, a linguagem é um meio de estabelecer relações humanas. É um aspecto fundamental do modo de ser e de existir do ser humano, e que por meio dela expressa aquilo que compreende do mundo, ao mesmo tempo em que revela a linguagem do ser. Fecho aspas. Então, Dani Luke, ele já traz dentro dessa situação que é possível você, através de uma leitura de um texto, você, da linguagem, o seu uso da linguagem, estabelecer as relações. Porque matemática, ela não é uma disciplina isolada. Matemática, ela não trabalha só matemática puramente. Então, elas estão interrelacionadas com a língua portuguesa, com as ciências, com a história, com a geografia. Então, como que eu trago toda aquela linguagem para uma escrita matemática? Através de algumas informações que nós vemos. Então, assim, a criança, ela tem o conhecimento de mundo. Agora, vamos usar isso dentro de uma sala ou de uma maneira remota, sendo elas aulas assíncronas, síncronas, ou mesmo atendimento das pessoas que não têm o acompanhamento das aulas em tempo remoto, então elas vão fazer depois a atividade. Então, eu trago a comparação entre as outras disciplinas, eu consigo trazer essa leitura e escrita da matemática. Próximo slide. Qual é o desafio? É possível a mudança na escola, a nossa prática? É possível isso acontecer? Na escola, atribuímos a quem a responsabilidade de atuar como leitor? Então, vendo nessa questão, eu trago para vocês uma informação que creio que muitos já sabem, ou muitas vezes acabou esquecendo, que desde o PCN, ele já vem trazendo essa junção, já vem falando da língua portuguesa. E dentro do nosso plano de ação, do quinto ano de matemática, eu proponho a produção textual. Eu coloquei lá uma das sugestões para que trabalhasse com esses alunos a produção, com a matemática, e vou trazer um pouquinho mais para frente essa informação do que eu estou falando para vocês. Então, no eixo da matemática, a produção da escrita, por métodos de resolução, a gente vai tendo devagar, de maneira sucinta, trabalhando com esses alunos. Nós precisamos primeiro fazer o quê? Nós, professores, adquirir o conhecimento. Eu preciso identificar o que eu quero. O que eu peço para o meu aluno, se é realmente aquilo, com outro olhar. Como que realmente eu quero que ele faça essa produção pessoal desse exercício? Como é que eu vou fazer? Então, eu crio estratégia. Eu vou planejar, eu vou identificar qual vai ser. Então, você já vai identificar qual vai ser o desafio para essa minha atividade. Eu vou trabalhar dentro de produção textual, mas conhecimento de resolução de problema. Então, você já começa a pegar um olhar para o planejar. Espero que meu aluno alcance esse resultado e vou verificar depois se ele alcançou. Próximo slide. Dentro desse slide, a gente traz as autoras, que é do livro que a gente mencionou agora há pouco para vocês, a respeito do ler e escrever. Dentro dessa abordagem do livro, eu trouxe uma parte, um fragmento do que elas falaram, que em qualquer área do conhecimento, a leitura deve possibilitar a compreensão de diferentes linguagens, de modo que os estudantes adquiram uma certa autonomia no processo de aprender. Então, o que seria isso? Em qualquer área do conhecimento, a leitura. Então, a leitura, ela faz parte da língua portuguesa, da matemática, da história, da geografia, das ciências, arte, educação física.
Então, o que a gente pode identificar nessa situação? Que a responsabilidade da leitura e da escrita é nossa como professor. Eu tenho que abraçar para a minha matéria, eu tenho que abraçar para um leque todo, que eu estou trabalhando em língua portuguesa, eu vou correlacionar com matemática. O que eu estou trabalhando em história, eu preciso correlacionar aqui em matemática. Se vocês observarem no nosso caderno, volume 3, eu faço esse pontuamento, onde eu trouxe a ideia de cronologia. Onde é que está a cronologia? Está lá dentro de história, então já puxo para cá. Né? A geografia, as situações que nós temos, as questões dos mapas, os croquis, assim por diante. Mas a gente vai falando um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Próximo slide. Isso. Dentro do texto, né, do livro, Ler, Escrever e Resolver Problemas, eu separei algumas partes que me chamam muita atenção. Tá? Mas é até uma boa sugestão os professores que se interessarem em acompanhar essa produção textual dos alunos na matemática, fique à vontade para fazer a leitura desse livro, ele é muito bom. E sugiro também outro livro também, que é a Matemática na Educação Infantil, que é justamente dela também, da Kátia Stockmollen, a Matemática na Educação Infantil. Então, dentro de alguns pontos que eu trouxe para vocês, os diferentes motivos para a utilização de diversos recursos de comunicação nas aulas de matemática. Então, quer dizer, quando eu vou trabalhar comunicar, eu quero o quê? As ideias, a maneira de agir. Porque sabemos quais habilidades do matemática estão relacionadas com a comunicação? O ler, escrever e o desenhar. Então, já foi falado que dentro do nosso RCC temos as habilidades, temos a identificação delas. Outra questão também, abolir as práticas isoladas, sempre que não vamos se sentir uma ilha, porque nós não somos uma ilha. Nós somos professores polivalentes, onde dominamos vários eixos. Somos responsáveis por vários conteúdos para trabalhar com nossos alunos. Então, correlaciona um com o outro, puxa o gancho do que está lá, traz para cá. Outro ponto também, habilidade de leitura e escrita e resolução. Então, trazer autonomia da leitura e escrita são algo centrais, tá? Inclusive, desse livro, ele traz muito essas habilidades de leitura e escrita. A comunicação e os cuidados para o seu uso em sala de aula, né? Depois, na sequência, desse do 5, é o próximo 6, entrelaçando matemática à produção de texto e a utilização de diferentes linguagens, né? Então, quando a gente traz essa situação que o trabalhar em diferentes linguagens, eu mostro um entrelaçamento de uma produção de texto e a utilização de diferentes linguagens, permitindo que o modelo de ensino possa vislumbrar através de exemplos. Então, é o que a gente está falando, traga um exemplo para o aluno. Não deixa solto. Então, vamos lá pôr um exemplo do que você espera, do que aconteça, né? Qual a sua ideia no que você planejou. Leituras em matemática versus empecilhos à aprendizagem. Gente, aqui a gente percebe que é uma fragilidade de uma falsa barreira que os modelos tradicionais foram apresentados. Então, como é possível e interessante esse processo de conquista da língua matemática, a importância da ferramenta da produção textual, que tradicionalmente estudada em língua portuguesa. Para a aprendizagem matemática, ela já é um meio de utilizar desse método, que o próprio aluno investiga os conteúdos que terá que mobilizar para chegar e um resultado satisfatório no final do percurso da resolução do problema. Próximo slide. Isso. Dentro desse slide, eu trago alguns questionamentos. Como assim texto em matemática? Como? Por que não usar textos? E para que produziremos? É necessário propor registros escritos? É possível avaliar a escrita matemática? Gente, tudo é possível. Tudo é possível. E no eixo da matemática, a produção de escrita dos métodos de resolução durante as aulas, ela torna uma reflexão do aluno, né?
ela traz para o aluno uma reflexão mais sucinta, intensa e coesa. Pois educando estuda formas constituídas de ordenação, uma aquisição de conhecimento. E quando a gente trabalha dessa forma a leitura e a escrita, que são elementos importantes para a determinação de soluções para a situação problema, né? Nós vamos ter uma produção de texto nas aulas, e consiste em técnicas e habilidades para possibilitar a aprendizagem de português e matemática. Com o aperfeiçoamento de competências de linguagens, como a compreensão de análise textual acerca de alguns assuntos, nós temos a BNCC de 2018, que ela esclarece, abro aspas, as práticas de produção de texto propostas no eixo escrita consideram 2 aspectos do ato de escrever. Por um lado, enfatizam sua natureza processual e colaborativa. Esse processo envolve movimentos, ora coletivos, ora individuais, de planejamento, produção, revisão, nos quais são tomadas e avaliadas a decisão sobre as maneiras de comunicar. O que se deseja? Tendo em mente aspecto como objetivo do texto, o suporte que lhe permitirá a circulação social e seus possíveis leitores. Por outro lado, o ato de escrever é também concebido como prática social e reitera a finalidade de escrita condizente com essa prática, oportunizando aos alunos agir com protagonismo. Fecho aspas. Próximo slide. Então, dentro do que a gente viu, desde dos PCNs, a BNCC, ele já está trazendo, enfatizando bastante matemática e suas tecnologias, né? Língua portuguesa e suas tecnologias. Então, sempre voltado, como eu vou interrelacionar essas produção de texto, essas vertentes em si. Trago para vocês as tipologias de textos, tá? Lembrando que a professora Berenice já pontuou várias partes, né, de produção de texto, e vou trazer algumas específicas para matemática. Quais textos usamos com mais frequências em matemática? Então, nós estamos falando do quê? Eu trouxe 5 para vocês. Textos jornalísticos, textos de informações científicas, textos instrucionais, textos humorísticos e textos publicitários. Próximo. Nós temos os... Isso. Tipologias de textos e gêneros. Quais tipos de textos e gêneros textuais aparecem na matemática com maior frequência, considerando a realidade social e o universo escolar? Próximo. Então, dentro desses gêneros textuais, eu trouxe para vocês as tipologias textual e gêneros textuais. Então, não só além daquilo que foi falado anteriormente, nós temos aqui, dentro do texto jornalístico, na matemática, eu vou separar as notícias e a reportagem. Nos textos de informações científicas, nós temos o quê? Quais são os gêneros que nós vamos utilizar? Temos todas as informações aqui. A nota de enciclopédia, o relato de experimento científico, a biografia, o relato. Então, dentro dos textos instrutivos, nós vamos utilizar o quê? A receita, o instrutivo, os textos humorísticos, vou trabalhar com gênero história em quadrinho. Textos publicitários, vou trabalhar com gênero de folhetos e cartaz. Então, dentro de cada uma, a gente vai identificando que é normal isso ver dentro do cotidiano da gente, mas que a gente não tinha parado para pensar. Em algum momento a gente pode ter até pensado. Olha, isso aqui é de língua portuguesa. Olha, isso aqui é um gênero textual. E está correlacionando as coisas. Então, volto a falar, a responsabilidade é de todos nós, a leitura e escrita dos nossos alunos. É de nós, professores, é da escola. Então, todo esse processo tem acompanhamento dos pais ao longo disso também. Porque os pais têm o seu papel também. Próximo slide. E lembrando que dentro dessas informações que eu trouxe para vocês, os textos e os gêneros, eu trouxe para vocês também o fluxograma, uma maneira que é um gênero também. O ensino da matemática, ler e escrever matematicamente. Então, nós estamos falando que a linguagem na matemática e sua construção dos conceitos matemáticos, as diferentes linguagens e sua relação matemática, a matemática de uma linguagem aritmética para uma linguagem algébrica. Então, eu estou trabalhando com o número
e vou trabalhar com algébrica. Então, vou transformar aquilo que é em número em letras, aonde a gente faz o uso de várias ferramentas ao longo do processo do ensino da matemática. Quando a gente tem a relação entre o ler e escrever em situações problemas, né? Quando a gente traz a modelagem matemática para a sala de aula, nós trazemos vários autores que abordam as questões da modelagem matemática, né? Próximo slide. Quais ferramentas podemos usar para ensinar matemática em tempos remotos? Então, dentro desse questionamento, eu paro para pensar que dentro dos nossos cadernos trouxemos textos. E dentro desses textos nós trouxemos o quê? Gêneros informativos, gêneros argumentativos. E o que a gente pode trabalhar fazendo uso dessas ferramentas para o ensino? Então, eu vou utilizar quais ferramentas? O que eu posso utilizar de acordo com a minha realidade? A minha escola, eu posso utilizar o Meet para demonstrar para os meus alunos as situações do que é os gêneros informativos dentro do texto. Eu posso trabalhar com os alunos os infográficos, eu posso trabalhar a parte das imagens, eu posso estar fazendo uso dessas ferramentas com os alunos por jogos, eu posso apresentar outras ferramentas com os alunos, não só o virtual, mas alguma maneira que você trabalhe com o aluno explicando como você quer desenvolver aquilo. Como eu vou desenvolver esse exercício? Lá no exercício do caderno dos alunos, tem uma questão de matemática lá, onde ele faz a pergunta do texto. Então, eu vou trazer exemplos antes de eu trabalhar com esse exercício, esse texto. Dentro desse texto do Maio Amarelo, que a gente trouxe no caderno, ele tem o gênero informativo, argumentativo, porque ele é um texto jornalístico. Ele tem a informação. E quando a gente traz dentro do próprio caderno também, na questão 1, aonde eu peço que o aluno ele tire exatamente, faça a sua leitura, e eu especifico dele através de uma produção de texto? Não, através de uma interpretação de texto. Eu faço uma interpretação de texto para que ele tire exatamente durante a leitura, consiga localizar as informações implícitas e as informações explícitas, porque nós temos como trabalhar isso com os alunos. O que nós temos que trabalhar na maneira explícita? Ele vai ler e identificar logo imediata a resposta. A maneira implícita, ele vai ter que ler e entender o que o texto quer dizer para eu abordar naquelas questões. Na pergunta seguinte do caderno, a gente trouxe os gráficos. Olha, novamente, um gênero que nós estamos trabalhando. Então, dentro dessa construção do gráfico, a gente tem trabalhado com os alunos a maneira do infográfico, a maneira dos gêneros textuais, que nós temos dentro do que a gente acabou de falar, por textos expositivos, textos argumentativos, textos informativos, textos normativos. Nós temos normas de trânsito, são as questões dos textos normativos, temos os instrutivos, os injuntivos, os prescritivos e assim por diante. Então, assim, normalmente, quando a gente faz isso, é natural na matemática, é natural você trabalhar isso. Mas quando você lidar dentro desses tempos remotos, que você tem uma ferramenta, o nosso caderno base, disponível para que você explore o conhecimento disso e traga para o aluno a interpretação de texto dentro da matemática, é fenomenal. Muitos podem discordar, mas é uma coisa assim tão fantástica, igual eu falei lá no começo, que para uns é frustrante, para outros é contagiante a alegria de entender o motivo, né? E dentro do que a gente traz nas questões, eu trouxe lá a linguagem verbal, a Berenice mesmo já falou, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então, é nessas questões que nós vamos trabalhando para os alunos compreender a situação. Próximo slide. Os jogos matemáticos. Esses são os nossos queridinhos para trabalhar em sala de aula, né? Temos várias ferramentas de jogos, né? Então, eu trago, assim, uma pincelada
rápida sobre que a metodologia de você trabalhar com jogo na matemática é muito importante. Uma, que nós estamos desenvolvendo dentro das aulas de matemática, algo que você planejou muito bem, algo que você se preparou, compreendeu, porque nós, professores, somos alunos de nós mesmos quando nós precisamos preparar uma aula. Então, nós somos nosso próprio aluno, então nós temos que dar conta de aprender para ensinar o nosso aluno. Quanto isso, o jogo, ele tem o poder de auxiliar no desenvolvimento das habilidades, tanto na observação, na análise, no levantamento de hipóteses, nas buscas por suposições, as reflexões, a reflexão que é a tomada de decisão, a argumentação, a organização. Então, se ele começa a colocar isso como estratégia do que ele entende ali, você já está fazendo ele fazer uma produção textual. Você trabalhar com o jogo, simplesmente o nome, você trazer a imagem, você está fazendo uma interpretação do gênero. Você está trabalhando com o aluno. Ele, a partir daquele gênero, você vai conseguir desenvolver com ele. Construir. E na matemática, temos a questão de que o aluno sempre fala, na matemática não precisa escrever, no jogo é mais fácil. Gente, o jogo é uma ferramenta muito importante para você trabalhar tanto em sala de aula quanto remoto. Tem várias ferramentas de jogos. Na formação passada, a professora Berenice trouxe várias situações de jogos também. Demais conhecimentos que nós vamos adquirindo cada dia mais, desenvolvendo as estratégias de fazer a organização, a argumentação, do que aquilo a gente quer para os nossos alunos em tempo de pandemia, porque nós temos que se reinventar o tempo todo. E agora, o que pensa a geografia sobre a produção textual? O que nós podemos ver? É com você, professor Edemilson. Produção de texto e geografia. Ler e escrever a geografia para dizer a sua palavra e construir o seu espaço. Próximo slide. A produção escrita precisa levar em conta os conteúdos e os gêneros textuais trabalhados durante o período. Então, a produção em geografia, ela precisa levar em conta todo o conteúdo trabalhado. Por quê? É diferente de produzir, ler e escrever em geografia, é diferente de ler e escrever em matemática, história, ou, de repente, em língua portuguesa. Por quê? O aluno precisa de ter repertório, ele precisa ter conteúdo para que ele possa escrever. O que vou escrever e como vou escrever? Deste modo, a leitura é imprescindível para a produção textual. Então, se o professor, ao longo da quinzena, planejou, dentro das aulas remotas, que o aluno produza um vídeo relatando sobre uma paisagem, ou um mapa, ou um croquis, durante esse período de ensino, é preciso trazer algumas leituras. Se o professor quer que o aluno produza um mapa, ele precisa apresentar um mapa para o aluno, né? Quais são as características do mapa, qual a finalidade do mapa, a legenda, o que ele representa, onde eu estou situado desse mapa, né? Pode passar. E aí nós temos, a questão dos gêneros textuais. Em língua portuguesa, a Berenice já apresentou os campos de atuação. Então, os campos de atuação, eles apresentam gêneros textuais que são trabalhados em língua portuguesa. Então, o professor em geografia, para otimizar o seu conteúdo e possibilitar que esses conteúdos sejam aprofundados e sistematizados, é importante fazer uma parceria com a língua portuguesa. Então, campos no campus da vida cotidiana, por exemplo, nós temos o HQ, nós temos vários gêneros que podem ser trabalhados, lá em a receita, outros gêneros. Por exemplo, campo da vida pública, nós temos manchete, notícias. Campo artístico literário, poemas, pequenos contos. Por que não trabalhar em geografia? Campo de estudo e pesquisa, mapas, gráficos, tabelas, relatos de experiência. Então, é interessante que quem vai mostrar para nós as características dos gêneros é a língua portuguesa. E nós vamos
trabalhar o quê? O conteúdo. Nós vamos fazer um poema, mas com conteúdo geográfico, né? Nós vamos fazer um mapa, ou uma tabela, ou de repente uma notícia, trazendo a questão da linguagem geográfica. Próximo. Imagens, leitura, análise. Então, assim, dentro da geografia, o trabalho com a imagem é muito importante. O professor precisa aguçar o olhar para esse aluno. Então, nesse momento de pandemia, será que é possível apresentar uma imagem para o aluno? Porque quando ele olha ali, né, o relógio da 14, quando eu falo relógio da 14, será que todos os alunos têm conhecimento do relógio da 14? Onde que ele fica? Qual é a forma? Então, quando o professor traz uma imagem, apresenta a imagem, ou um vídeo, né, ou traz, né, um texto que fala sobre esse relógio, o professor vai possibilitando o aluno acessar uma série de conhecimentos que vai dando sentido, né, dentro dessa geografia. Onde fica, né, por que foi feito. Então, assim, o trabalho com a imagem é importante, né? Escrever sobre a paisagem, viver, reviver, reconstruir espaço. Porque a geografia, ela se ocupa do espaço. Esse espaço geográfico estão pessoas inseridas e que vão transformando ao longo do tempo. Imagens são instrumentos para provocar o aluno a ler e escrever sobre os múltiplos significados da paisagem. Então, na geografia se usa muito das imagens, né? A imagem, o mapa, a tabela, né? E também os textos, outros diferentes textos. Então, é importante, nesse tempo de pandemia, além de apresentar as imagens, fazer um roteiro para aguçar o aluno. O que eu quero que o aluno veja nessa imagem? O que eu quero que ele perceba nessa paisagem? Próximo. Observar, analisar e discutir os diferentes elementos que constituem uma imagem, um mapa, um gráfico, como eu falei para vocês. É importante aguçar o olhar para o aluno. Um mapa. Quais são os elementos de um mapa? Né? O que ele precisa ter para ser um mapa? Né? A produção escrita deve ir além do uso restrito da sala de aula, como a Berê já falou. Não é só escrever para a escola, mas escrever na escola. Nós temos aí a imagem, né, do Google Maps, do mapa digital. Então, as crianças, as pessoas têm dificuldade de se ver no mapa. Se tem o mapa do seu bairro, da escola, onde eu estou nesse mapa? Eu estou dentro de Campo Grande, né? Então, a gente observa, né? Nós estamos dentro de Campo Grande, dentro do estado, dentro do país, dentro da América e dentro do mundo. Então, é interessante o que os alunos podem produzir, né, nesse contexto de aulas remotas. Passa, fazendo favor. Ler a paisagem, o mapa, o livro, escrever nas linguagens da geografia. Então, nós temos vários recursos. Nós temos livro didático, nós temos agora, na era digital, uma facilidade maior em ter imagens, um vídeo, um áudio, né, um mapa, fica mais acessível para mostrar para as crianças. As crianças também podem produzir seus vídeos, né, filmando o seu bairro, a sua rua, a sua casa e compartilhando. Lembrando que é importante verificar qual é o canal que os alunos se comunicam com a escola, né? Se é síncronos, assíncronos ou por meio dos cadernos. Próximo. E aí nós temos algumas propostas, já foi falado várias. Por exemplo, proposta de um relato de um filme. Quando eu passo um vídeo curto para o aluno, é importante que eu aguce o olhar do aluno e faça critérios, um roteiro. O que eu desejo que ele veja? Né? Quando eu peço que ele produza um vídeo, o que eu quero que ele produza? O que eu quero que ele olhe na rua dele? O que eu quero que ele observe naquela imagem, como já foi dito? Produção de mapas, maquetes, croquis, imagens. Produção, por exemplo, nós temos agora um projeto do Campo Limpo, que é possível, né? No quarto ano se faz produção de texto, aliás, desenhos no quarto ano, e é proposto para o quinto ano a produção de texto. Então, é possível atrelar o meu fazer pedagógico a esse projeto, trazer esse projeto para dentro do meu fazer pedagógico? Então, assim, trabalhar a geografia nesse contexto. Próximo. E pensando também nos alunos que estão somente nos cadernos, nós pensamos, dentro do livro do Caderno Base 3, ele é temático, conhecendo nossa história, uma viagem pelo tempo. Então, em língua portuguesa, nós
possibilitamos o aluno fazer uma resenha crítica, uma notícia. Em matemática, o aluno fez relatos de estratégia de resolução, produção de uma reta numérica. Lá em história, nós possibilitamos que o aluno produza um relato, um diagrama, um você sabia, que é um texto, o gênero você sabia, é um gênero bem interessante para as crianças e fácil por quê? As crianças vão, a partir de diferentes leituras, né? É interessante que para o aluno elaborar um você sabia, ele tem que ter suporte, tem que ter repertório, né? Então, nós temos que trazer para os alunos a maior quantidade de gêneros textuais que for possível. Vídeos, textos diversos, para que o aluno ele possa criar. Por exemplo, você sabia que Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul? Então, aí o aluno vai criar esse tipo de texto, né? Imagens, poema. Em geografia, temos imagens sobre a paisagem, um relato, né? Vai na sua rua e relata o que você vê. O aluno vai fazer um esboço da planta da sua casa, a gente propôs que o aluno criasse um mapa do tesouro, que ele criasse um poema sobre a cidade, outro também, um gênero você sabia, sintetizando tudo aquilo que foi dito. Então, assim, no período remoto, o que difere é o distanciamento que nós temos do aluno, mas as propostas, o que é possível fazer na sua escola, na sua realidade, trabalhando todas as áreas do conhecimento. Agora, vamos passar para a história. Vamos ver com que história trabalha. Olá, eu sou a professora Dayana, estarei falando sobre a produção textual em História. Então, História, ler e escrever no componente de História, nada mais é que desenvolver a compreensão da identidade e da memória. Bom, as atividades de leitura e escrita em História devem possibilitar que o aluno elabore seu projeto social por meio da escrita, a partir da análise e de outros projetos, e por meio da leitura do social, ou seja, escrever a sua história a partir da vivência com a história do outro. Pode passar? Não, ler e escrever o mundo no tempo em que vivemos, no tempo que já passou. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, utilizar instrumentos, procedimentos, informações, fontes que orientam e validam a produção desse conhecimento histórico. Então, é o fazer do aluno como agente histórico, é ensiná-lo a reconhecer diferentes projetos sociais, nas diferentes falas sociais, é ajudá-lo a construir sua trajetória a partir desses referenciais. É oportunizar no pensar, no repertório dos textos e fontes que será oferecido a este aluno. Pode passar? Então, nós temos aí as cartas, documentos oficiais, jornais, mapas diários, e entre outros que estão aí, que vão trazendo uma variedade infinita de materiais escritos como fonte de pesquisa para o aprendizado histórico. Ao planejar a quinzena, é necessário pensar que textos meus alunos vão ler e quais gêneros textuais poderão ser produzidos, quais caminhos será preciso percorrer entre os processos da leitura para a aquisição do conhecimento e a produção. Então, e pensar também quais estratégias e recursos é possível utilizar. Pode passar. Como já foi abordado em geografia, as propostas de produção precisam ser claras. O que espera do aluno, o que nós esperamos desse aluno que ele produza em história? E como que ele pode produzir? Então, elaborar roteiros e critérios para elaboração, como já foi supracitado, contribui também para o momento de avaliação dentro, né, da questão do texto, e também estabelece parâmetros para que o nosso aluno possa produzir, uma vez que possibilita ao nosso aluno planejar o que ele vai escrever. Pode passar. Então, eu trouxe aqui uma produção textual a partir de uma história, da história em quadrinhos. Então, que seria o quê? O trabalho com a leitura, né, o reforço desse trabalho com a leitura, que é fundamental para o aprendizado da escrita.
A leitura, além de favorecer o aprendizado, ele aprimora a escrita, né? Aqui eu trouxe para vocês, como vocês estão vendo, né, alguns trabalhinhos que possibilita, no ensino de história, essa questão da produção textual, né? E traz também um maior rendimento no processo de ensino e aprendizagem. Então, por meio das histórias em quadrinhos, ela pode ser utilizada, né, para provocar debates e discussões, até mesmo também para atrair esse aluno para o universo da leitura. Pode passar. Outra também oportunidade também, que coloca aqui para destacar, é a produção textual a partir dos jogos, né? Aqui apresenta uma sugestão de jogos, dados, que pode ser utilizado para a estimulação da escrita, bem como na produção de um texto, através, por exemplo, das regras de um jogo, do relato de experiências, através de atividades lúdicas, onde ativamos aí a imaginação desse aluno e desenvolvemos atitudes autônomas diante de novas situações e desafios. E, por fim, pode passar, para sistematizar tudo que já discutimos lá em português, na matemática, na geografia, aqui vou deixar para vocês uma reflexão. Ensinar a escrever é uma tarefa de uma escola disposta a olhar para frente e não para a repetição do passado, no que nos trouxe à escola que temos hoje. Trabalhar com o texto implica em trabalhar com a incerteza e com o erro, e não com a resposta certa. Porque escrever é produzir e não reproduzir velhas certezas, pois certezas nos deixam nos mesmos lugares. É o erro que nos leva à direção do mundo. Esse texto, né, nós tiramos lá do livro Ler e Escrever, Compromisso com Todas as Áreas, na página 159. Então, pode passar. Deixamos aqui os nossos contatos, né, para sugestões, eventuais dúvidas, né, e nos colocamos à disposição. Eu quero agradecer esse momento de reflexão e dizer que foi um momento muito rico, oportuno, né, dentro dos nossos conhecimentos. Espero poder ter contribuído ainda mais, né, nessa questão do conhecimento, na questão do respeito à produção. Espero, assim, nós podemos ter contribuído nessas questões. A Berenice, Jaqueline. Gente, muito obrigada. Vocês viram aí, nós colocamos as referências, né? Se puder colocar novamente, que se alguém tiver interesse de, né, estar aprofundando o conhecimento, essas são as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima formação. Pessoal, muito obrigado por tudo. Em nome da professora Sônia, que nos abrilhantou com a experiência, agradeço e parabenizo todos os professores que têm feito a diferença nessa rede municipal e também em nome das alunas que apresentaram. Eu parabenizo todos os alunos da rede municipal que, nesse período de pandemia, nós nos reinventamos e fizemos a diferença na educação do Brasil e do mundo. Nosso muito obrigado a todos, por sempre ensinar um pouquinho a cada dia que se passa o que é ser um professor, o que é se tornar um professor em sala de aula durante essa pandemia. O se reinventar passou a fazer parte da nossa rotina. Todo momento, a todo instante, estamos alcançando lugares, conhecimentos inimagináveis que jamais pensaríamos que iriam tão longe. E tenho certeza que nossos colegas de trabalho e os professores de sala de aula, em tempos remotos, têm se superado, têm quebrado vários desafios, medos, inseguranças, incerteza das coisas que fazem, mas estão se alavancando, cada vez mais se superando. Parabéns, professores, parabéns a todos que nos acompanharam até agora. Nosso muito obrigado.